Olá pessoal, vamos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior para a gente poder continuar na nossa atividade de hoje. Como nós já vimos na aula passada, a gente trabalhou frações aparentes, que são as frações que representam números naturais. De início aqui a gente tinha a situação em que o menino comeu 4/4 da torta, que é o mesmo que a torta inteira, né? E aí, quando o colega dele perguntou se ele tinha comido a torta inteira, ele disse que comeu apenas 4/4, mas que na verdade a torta estava dividida em 4/4. E aí veio as perguntinhas para vocês responderem, né? Se ele comeu a torta inteira, é sim, todo mundo respondeu certinho. Aí, 4/4 da torta é o mesmo que uma torta inteira, ou seja, 4 dividido para 4 é igual a 1. Aí, seguindo os mesmos exemplos, nós temos aqui, ó, 5/5 é um inteiro, que 5/5 é o que está sendo mostrado nessa figura, né? 5 partes, todas elas pintadas. E aí, 5 dividido 5/5 é o mesmo que 5 dividido para 5, que dá igual a 1. Aqui a gente tem duas barrinhas de 5 partes cada uma, que vai formar 10. Aí, como cada uma é 5, a fração fica 10/5, que representa 2 inteiros, que são as duas barrinhas. E aí, 10/5 é a mesma coisa que 10 dividido para 5, que dá igual a 2. E aí vem o lembretezinho, né, que frações que representam números naturais são chamadas de frações aparentes. Na questão 3, a gente tem as figurinhas para vocês representar com fração, que são 3 figuras, cada uma dividida em 4 partes. Então, quando a gente conta todos os pedacinhos, dá igual a 12. Uma figura tem 4 pedaços, então a fração fica 12/4. Aqui a gente tem duas figuras, cada uma com 6 partes. As duas dá 12 também, e 6 partes em cada uma, o denominador fica o 6. Então, 12/6. Aqui a gente tem 3 figuras, né? Cada figura com 8 partes, juntando tudo dá 24. Então, a fração fica 24/8. Na página seguinte, a gente tem a questão 4, que é a divisão, né? Tem as frações para vocês dividirem. Aí, aqui já tem o primeiro exemplo resolvido. Aí, vem os outros, ó. 21/3 é 21 dividido para 3, que deu 7. 10/2, 10 dividido para 2, que deu 5. 20/5 são 20 dividido para 5, que dá 4. 26/6 são 24/6 é 24 dividido para 6, que dá 4 também. E 36/4, 36 dividido para 4 dá 9. Na questão 5, é para vocês representar cada númerozinho desse aqui com uma fração. Aqui tem exemplos de resposta, porque existem infinitos tipos de resposta, porque aqui qualquer número que você colocar nessas frações aqui, ó, que no caso aqui seja um número dividido por outro, o resultado vai dar 1. Como aqui foi colocado 5/5 e 7/7. Poderia ser 8/8, 9/9. Da mesma forma aqui, a gente tem 4/2 e 6/3, que dividindo, 4 por 2 dá 2 e 6 por 3 também dá 2. Mas aqui poderia ser 10/5, poderia ser 8/4, 16/8. Então, tem infinitos números, né, que poderia dar certo aí. Aí, aqui, para dar 3, a gente tem 9/3 e 18/6. Para dar igual a 4, 16/4 e 8/2. Também, dessas duas aqui, existem outros. Nas respostas que vocês enviaram, tem até outros exemplos. Não quer dizer que os de vocês estão errados, viu, gente? Porque existem inúmeras respostas. Aqui no diálogo, Cida disse que vendeu 6 metades de queijo
de queijo. E Tânia disse, então você vendeu 4 queijos. Mas, na verdade, eu perguntei aqui, será que Tânia conseguiu interpretar corretamente o que Cida falou? Não, ela não conseguiu, porque 6 metades de queijo corresponde a 3 queijos e não a 4 queijos. E a fração que representa, a fração aparente que representa as metades do queijo que Cida vendeu é 6 meios. Na questão 7, a gente tem algumas frações para vocês representarem com figuras, com desenhos. Aqui está, 9 terços. Aí estão aqui 3 figurinhas, cada uma com 3 pedaços. Se você contar todos os pedaços, vai dar 9, né? E cada figura tem 3 pedaços. E o total de figura representa o resultado da divisão. Se dividir 9 para 3, dá igual a 3. Aqui 12 cestos, 2 figuras, cada uma com 6 pedaços. Então, se você observar, as 2 figuras juntas têm 12 pedaços, cada uma tem 6. 12 dividido para 6 é 2, então são 2 figuras. 15 quintos, aí a gente tem 3 figurinhas, cada uma com 5 pedaços. E 8 quartos, a gente tem 2 figurinhas, cada uma com 4 pedaços. E aí, nós vamos para a nossa atividadezinha de hoje, que é... Olá, pessoal, vamos à nossa atividade de hoje, que é uma sequência do que a gente estava trabalhando na aula anterior, né? Nós vamos ainda trabalhar com frações aparentes. Na questão 1, pede para vocês representar as figuras em forma de fração, aí siga o modelo. Aqui vocês observam que tem o círculozinho dividido em 4 pedaços. Aí aqui está a fração que representa ele, ó, 4 quartos. Como eu já havia dito a vocês, aqui é uma divisão, né? Aí 4 dividido para 4 dá 1. Esse 1 representa essa figura. Aqui a gente tem uma figura também com 4 quartos, que são 4 pedaços, todos pintados. Aqui mais uma, 4 quartos também. Aí, aqui na frente, a gente tem uma junção das 2 figuras, ó. 4 mais 4 aqui em cima dá 8 pedaços, que representa os pedaços das 2 figuras. Aqui embaixo, continua o mesmo 4, que é o que representa as partes de uma figura só. Aí, quando chega aqui, aí faz a divisão, ó. 8 dividido para 4 dá igual a 2. Esse 2 representa as 2 figuras, certo? Então, como vocês podem ver, o denominador embaixo continua o mesmo. Aqui também, vocês vão fazer a mesma coisa desse exemplo. A gente tem aqui 3 figuras divididas em 2 partes, todas elas pintadas. Aí, vocês vão representar aqui, ó. Vai ficar 2 meios, na outra 2 meios e na outra 2 meios também. Todas 3 são 2 meios. Aí, aqui na frente, vocês vão contar todos os pedacinhos aqui, ó, que dá 6, bota aqui em cima. E embaixo continua o 2, que é as partes de uma figura só. Aí, depois, vocês vão dividir o numerador pelo denominador e aqui na frente colocar o total, que representa o número de figuras. Aí, aqui a gente tem só uma figura dividido em 3 partes. Aí, vocês vão colocar aqui, né, 3 terços e dividir também e botar o resultado na frente. A questão 2 diz o seguinte, ó. Todo número natural pode ser representado por uma fração aparente de denominador 1. Aí, veja o exemplo e faça o restante. Aí, aqui tem um exemplo. O número natural 3 aqui está representado pela fração 3 sobre 1, porque se eu dividir 3 para 1, vai dar o mesmo 3. Aí, vocês vão fazer o mesmo aqui, ó. O número natural 5, ele pode ser representado pela fração 5 sobre 1. O 12, pela fração 12 sobre 1, e o 7 também, a mesma coisa. Então, todo número natural pode ser representado por uma fração em que o denominador é igual a 1. Na questão 3, diz assim:
Quando, aqui é numerador, porque tá errado o nome, viu? Quando o numerador de uma fração for zero, o seu valor também será zero. Aí veja também o exemplo, ó. 0 sobre 3 dá igual a 0. Então, 0 sobre 6 vai dar quanto? E 0 sobre 11, e 0 sobre 8. Então, vocês vão colocar os resultados baseado nesse exemplo aqui. Na questão 4, diz assim, as frações aparentes são, na realidade, números inteiros. Aí, calcule como no exemplo. 8 oitavos é igual a 1. 12 terços é igual a quanto? Você vai fazer a divisão. E 20 meios vai ser quanto? Quantos? E 8 quartos também, quanto que vai dar? Aí vocês vão fazendo a divisão em cada uma dessas frações e vão colocando, certo? E qualquer dúvida, só perguntar, tá?